Olá, irmãos, a graça e a paz. Eu gostaria que você já estivesse se colocando em pé, para nós estarmos orando. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por mais um dia, Senhor, que podemos estar aqui, Senhor, para louvar, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Senhor, e te pedimos mais uma vez, Senhor, a bênção, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor, sobre as nossas famílias, ó Deus, que o Senhor possa alcançar, Senhor, as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão prontos para louvar ao Senhor? Amém. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje já é um abençoado por Deus, que com certeza Ele vai derramar seu Espírito na sua vida aqui hoje. Vamos lá então. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, e uma igreja forte edificar. Vem, Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. E uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, e pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor.
vou dizer, de repente, que você já deve ter ouvido, é algo assim até forte, que ele diz que Deus, lá onde Ele está sem nós, Ele continua sendo Deus. E quem somos nós sem Deus? Uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para você mesmo, que você pensasse nisso. Que Deus do alto, de onde Ele está, sem nós Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Ele, não somos nada, não somos ninguém. E essa canção ela fala justamente disso. Eu não posso viver longe do seu amor, não posso viver longe do seu abraço. Que você possa sentir a presença do Senhor na sua vida e se sentir abraçado por Ele. Amém?
braços de amor, repetisse mais uma vez essa estrofe, mas eu quero só a igreja, que você cantasse com todo o seu coração, realmente, que você pudesse sentir o abraço do Senhor. Abraça-me. Levante sua mão bem alta e aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas você tem dado graças por tudo que você tem passado na sua vida. Você tem dado glória ao Senhor a cada instante, a cada momento da sua vida, no seu levantar, no seu andar, quando você vai dormir. Que em tudo isso você possa levantar seus olhos e suas mãos para os céus, e que você possa dar toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele
A Ele a mais uma vez, com toda a sua voz, com toda a sua garganta, bem alto. Nosso Deus, te damos graças por esse momento, Senhor. Recebe esses louvores, ó Pai, que são de todo o nosso coração, Senhor, porque a Ti, a toda a honra e todo o louvor, Pai. Te damos graças mais uma vez, Senhor. E colocamos agora, Senhor, na Tua presença a vida do pastor Eduardo, Senhor. Usa a vida dele, Senhor, nesse dia, Senhor. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor, que saiam daqui, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Usa a vida deles, Senhor. Usa, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Semana passada, o presbítero Lucas trouxe a palavra. Eu estava em Curitiba, visitando a nossa guerreira Fernanda e sua família. Para quem acompanha a vida da Fernanda via Facebook, via Instagram, ela é aquilo mesmo. Ela não para. Às vezes a gente acha que as imagens são só os melhores momentos. Se a Silvana fosse gravar os melhores momentos, deveria então deixar a câmera ligada direta. Eu passei um dia com elas, a Silvana, a Fernanda, a Rafa e a sogra, a Dona Terezinha. E foi um dia muito prazeroso, um dia que Cristo falou muito ao meu coração sobre persistência, resistência, confiança. Foi incrível. Acredito e creio em conversa aqui para Silvana, Rafa, Fernanda e Dona Terezinha também. E elas mandam um grande abraço para a igreja. Elas falaram exatamente assim, como nós estamos nos sentindo amadas por esta igreja, porque vocês têm nos acompanhado. Ela falou do grupo, né, de oração, como as orações têm chegado aos seus corações e sido alívio, fortalecimento, e como Deus tem agido. E isso é exatamente, acontece exatamente quando a igreja ora, e você faz parte disso. Você faz parte dessa busca incansável pela cura de uma criança. A Fernanda tem mais uma quimioterapia. Encerra a história. Deus a curou e vai curar e vai permanecer. Creio, profetizo sobre a vida dela. Amém? Eu quero fazer uma oração, e hoje não como clamor, mas como agradecimento pela vida da Fernanda, pela vida da Silvana, da Rafa e da Dona Terezinha. Para que, e como ela tem nos ajudado a buscar a Deus. Então abaixe sua cabeça. Pai, nós estamos aqui e queremos te agradecer, Senhor,
única e exclusivamente te agradecer. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E hoje, Senhor, com a visão, com a esperança, não de algo que possa vir de uma forma, mas de esperar no Senhor, de esperançar no Senhor, nós queremos te agradecer por aquela família. E queremos pedir para que o Senhor venha trazer bênçãos sobre a vida delas, como o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas. Durante esses 8 meses, o Senhor tem nos ensinado a te buscar pela vida de uma pessoa. Então nos incita, Senhor, a cada vez mais buscar ao Senhor por vidas. Vem sobre os nossos corações. Nós queremos te agradecer pelas vidas, por nossas vidas. Também queremos pedir pela vida dos enlutados, dos enfermos. Sabemos que é o Senhor quem cuida, sabemos que é o Senhor quem faz. Entregamos todos diante do Senhor e colocamos todos diante do seu altar, sabendo que a resposta certa vem da tua boca, ó Deus Todo-Poderoso. Então vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Semana retrasada eu falei sobre a mulher do poço de Jacó. Semana passada o Lucas afirmou uma coisa extremamente poderosa sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é: nós somos sal. Se você veio, você sabe do que eu estou falando. Se você não veio, você pode recorrer à página da igreja, está lá gravado, e você pode ouvir a mensagem poderosa a qual Deus trouxe para as nossas vidas. Eu e você somos sal e temos que fazer uma diferença extremamente gritante em uma sociedade. E não é uma diferença gritante em alguns locos ou em alguns meios a qual as pessoas querem fazer. Você tem que fazer uma diferença gritante, principalmente dentro de você, porque se o sal for insípido, foi assim que ele encerrou. Se o sal for insípido, mal e mal serve para fazer calçamento. Não é isso que ele falou? Que os judeus tinham o costume de jogar o sal, porque ficaria branquinho, daria um ar de limpeza. Marcos fala que não serve para nada. Eu e você somos sal, e como sal deveremos agir. Mas o texto que o Lucas trouxe ontem, que era Mateus, o Sermão da Montanha, ele também fala que somos luz. Conversando sobre física com uma garotinha de 9 anos, ela falou que sobre perder e ganhar calor. Ela falou: então é o frio e não é o frio. Eu falei assim: o frio não existe. Como assim o frio não existe? Existe a ausência de calor, como também as trevas não existem, porque é a ausência de luz, como também o mal não existe, é a ausência de Deus. Então a ausência de algo nas nossas vidas nos transformam no que nós somos. Quem somos? Somos sal, somos luz, não como algo que brilhasse por si, mas algo que reflete. Então temos luz, e essa luz é o próprio Cristo, a qual deveria ser o viés não ideológico, não filosófico e não político das nossas vidas, mas deveria ser um viés de vida. Eu tenho que nos lembrar, e talvez devemos fazer isso todos os dias, que Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida a qual Ele de antemão predestinou para nós. Que vida é essa? O que Jesus quer? Quais são os parâmetros que Jesus quer para mim e para você? Uma das questões que me pega é a questão da justiça. O burburinho novamente acontece quando um ministro julga uma causa e acaba tolhindo uma liberdade a qual o ser humano tem de ministrar o que se professa. Se fez, e talvez com todos os parâmetros de cultura
de cultura ideológica. E eu fiquei parando para pensar o porquê um ministro de uma alta corte assim o faria. O porquê pessoas assim o fariam. Por causa da cultura. Venha cá para nós, irmãos. A nossa cultura, seja ela qual for, está sendo vilipendiada há muito tempo. E eu não estou falando de governos agora. Eu estou falando desde quando um europeu colocou seus pés aqui e o fez implantar a sua cultura de uma forma tão intransigente. Então, a nossa cultura está sendo vilipendiada. Mas o senso de justiça, quando alguém me coloca isso, que nós não podemos mais ministrar o que professamos, talvez me geraria uma certa questão de eriza. Nossa! Pensei como historiador. Como historiador, desde que o nosso país conheceu os europeus, boa parte quer destruir o que estava e outra parte quer fazer permanecer. E aí nós temos o dono do capital, aquele que tem o dinheiro, que na verdade eram os burgueses em si, e nós temos a igreja, que queria defender os índios. De um lado nós temos a Espanha que queria escravizá-los, e do outro lado nós temos Portugal que falou assim, não tem por que escravizar esse povo. E assim se vai a história. E assim ela corre, e corre nas nossas veias de uma forma tão complexa, tão simbiótica, tão misturada. E eu fiquei pensando sobre isso, o porquê hoje levantar uma lebre tão complexa. O quanto os religiosos desta terra amada, de um Brasil varonil, têm destruído uma cultura, ou a não ser amado essa cultura e tratado essas pessoas com o amor a qual deveriam, sarando as suas feridas, curando as pessoas. Nós temos a IPI do Brasil com uma missão há muito tempo, em uma tribo indígena. E eles não falavam só de Cristo Jesus, mas viviam Cristo Jesus e cuidavam daquelas pessoas quando assim precisam. Sabe aquele senso de justiça que vem sobre o coração de um homem e a vontade é se esconder através do teclado e escrever tudo o que se pensa? Sabe? Algo no seu coração diz, não. Desde que mundo é mundo, desde que nós conhecemos, as coisas não se vivem por intermédio de amor. Não se vivem por isso. Não se vive a olhar o próximo e querer do próximo aquilo que você quisesse para você. Não, desde que mundo é mundo, nós olhamos para o próximo e queremos fazer dele algo que seja propício a nós. Isso é justiça humana. E talvez a justiça humana seja uma das piores coisas que eu e você temos de carregar nos nossos lombos. Por quê? Porque a minha justiça é o meu viés, é o como eu olho o mundo. E a justiça de homem julgando causas naturais ou humanas não requer somente a ideia do amor. Na verdade, a última coisa que se pensa é amor. Se pensa em comunhão, se pensa em dinheiro, se pensa em status ou se pensa em qualquer coisa, mas no próximo de maneira nenhuma. Então talvez um grande problema é essa justiça. É por isso que às vezes nós divagamos tanto no falar e nos esquecemos muito daquilo que Cristo faria. E para falar um pouco sobre essa contraposição entre justiça humana e sabedoria divina, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 12. João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. Eu gosto de citar muito esse texto quando nós falamos, e hoje Deus me permitiu trazer
uma boa nova através dele. E diz assim o texto de João 8, 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Isso diziam eles tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se então Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu então ela: ninguém, Senhor. Então Jesus replicou-lhe e disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E ele volta ao povo e diz assim: de novo falava dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não fecha ainda não, volta ao seu texto uma página para trás ou um capítulo para trás. Vai lá no verso 37 do capítulo 7. Ele diz assim: e no último dia, do grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Baixe sua cabeça. Pai, a sua palavra foi lida e ela é proposital aos nossos corações. Quero pedir ao Senhor que venha com poder e graça sobre nós então e nos faça entender o que precisamos do Senhor. Nos faz entender que como sal, como luz e como fontes de água viva, precisamos nos portar como. Então vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é incrível, não é? Você vê um julgamento estranho, e eu acho que essa é a melhor palavra, um julgamento estranho, porque assim ele é pego alguém do nada, jogado no meio de um povo, e falam: olha, é assim, assim, deve morrer. Esse é o julgamento, não é? Ele vem o julgamento sem nenhum tipo de testemunho, sem nenhum tipo de defesa, e já vem a consequência, a acusação e a sentença. A sentença do texto é clara: morte. O texto inteiro gira em torno de morte. De qual morte? Não só da mulher, mas da morte de Jesus. Se você parar para entender o texto, o que esses caras querem, esses escribas e esses fariseus, é uma coisa simples. Eu quero condenar esse cara que está me atrapalhando. O que Jesus atrapalha? Eu fiquei me fazendo essa pergunta: o que Jesus atrapalha? Talvez, sendo bem piedoso agora, não, Jesus nunca me atrapalhou em nada. Você sabe que a oração do Pai Nosso talvez seja uma das orações mais temíveis, terríveis e difíceis de se fazer, porque no final ele fala: faça a sua vontade. Não é isso?
se fizer a vontade de Jesus, boa parte daquilo que seria o meu desejo, o seu desejo, caem por terra. E é isso o que esses escribas e fariseus têm de problema com Jesus. Jesus, ele entra na história com 30 anos de idade falando, mostrando ao povo exatamente o que eles precisam saber. O que é que eles precisam saber? Que existe um reino, e este reino, ele não está vinculado claramente a um reino temporal, humano e demoníaco. Demoníaco porque gera do próprio coração do homem a corrupção, e entregado à corrupção gera-se o pecado, e o pecado consumado faz o que temos de sociedade hoje. O grande problema do texto, ou da morte que paira o texto, é que eles não querem matar uma pessoa, eles querem matar um homem, fora uma pessoa, e tentar enterrar todo um projeto ou um plano a qual está sendo implantado sobre a terra. Qual é o projeto? Qual é o plano? Existe amor. Este é o grande ponto. Este é o ponto que existe na lei a qual esses homens falaram. Parece que não é? Parece que a lei sempre é dura, sempre é rígida, e esses dois grupos, os escribas e os fariseus, eles se mostram claramente, e não diferente do que nós somos hoje, que usamos a lei ao nosso próprio bem-querer, de como nós gostaríamos que fosse. Tem um amigo advogado, ele está na Inglaterra, Tiago, e um dia eu falei sobre ele, ele falou assim: do que é a lei se não algo para ser quebrado ou manipulado? Eu falei: meu Deus, se eu ouvir isso de alguém que mexe com lei. E ele falou assim: Du, presta atenção, olha bem o que as pessoas fazem, olha aqui como é. Se você pegar o tempo a qual a lei foi dada, se você pegar o decálogo, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos é de uma pureza ou de uma excelência tão incrível, tão incrível. Ele começa a primazia dele é falar de quem é Deus e a quem se deve prestar culto. E depois ele começa a falar das relações pessoais, e como relações pessoais deveriam ser fundadas e pautadas em amor. O amor a qual o próprio Jesus tem que vir reinaugurar, ou reimplantar, ou reinstituir durante uma sociedade, porque não existe mais. Problemáticas do texto. Quem é essa mulher? Você já parou para pensar quem é essa mulher? Você consegue imaginar a vergonha que ela não tem passado, ou passou naquele dia? Porque o texto fala que Jesus, de madrugada, ele vai à sinagoga e vai começar a ministrar na vida das pessoas. De repente chega um grupinho e fala assim: olha, está aqui essa mulher, e coloca ela exatamente no meio, em um lugar vexatório, e fala assim: ó, essa mulher é uma pecadora, esta mulher é uma adúltera, esta mulher deve morrer, porque esta mulher mancha a nossa geração, porque esta mulher mancha uma nação chamada Israel, porque esta mulher não serve para viver. E quem diz isso? Quem diz isso? Jesus. É a lei a qual o próprio Deus instituiu. Não é isso que eles dizem? Não é isso? A lei de Moisés diz que esta mulher deve ser morta. Mas é isso exatamente que a lei de Moisés diz. Se você pegar Deuteronômio, Levítico, você vai ler esse texto, e realmente a lei fala que os adúlteros, e quando eu falo adúlteros, eu estou elencando homens e mulheres, devem ser apedrejados até a morte. Mas no texto a qual nós lemos, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Eu gosto da palavra flagrante. Flagrante é quando abriram a porta e viram ela em adultério, certo? Abriram a porta. Eu estou imaginando alguém chutando uma porta, olhando e falando: haha, você sozinha em adultério, vamos para a sinagoga que a gente vai matar você agora. É isso, não é?
Você imaginou a cena, né? Ou ela estaria sonhando em um adultério, aí estaria em flagrante, sozinha, ou tinha mais alguém na história. Que se fosse hoje, estaria assim, ó, pode vir. Aí batem na porta e falam: ah, você, por favor, senhor, saia pela porta. Estamos conversando com a mulher. Existe mais alguém na história a qual foi simplesmente desaparecido, sumiu da história? Não tem. Mas a mulher deve ser morta, porque a mulher nada mais é aqui do que um chamariz, uma isca. É isso. Gosto da reação de Jesus. Jesus, nesse momento, ele poderia simplesmente conclamar o povo a qual ele está ensinando. Preste atenção o que um chefe, o que uma má pessoa faria. Ela simplesmente pegaria toda aquela gente que estaria em volta dele, porque o texto diz que Jesus saiu do Monte das Oliveiras e foi até a sinagoga, e na sinagoga ele estava ensinando o povo. Não é isso que diz o texto? Tem gente seguindo Jesus. Ele podia muito bem chegar a esse povo assim: ó, vamos fazer o seguinte, pega os dois aí, os escribas e fariseus, vamos arrebentar com eles e deixa a mulher. Podia, não podia? Ele podia incitar o povo a qualquer coisa ali, para que esse povo fizesse, mas eu gosto da reação de Jesus. A reação de Jesus foi simplesmente voltar-se para dentro. Ele se ajoelha e começa a escrever no chão. A gente fica tentando brincar o que Jesus escreveu no chão, e inúmeras coisas passam na minha cabeça. A palavra amor, a palavra salvação, e entre outras coisas. Mas o texto fala que Jesus escrevia, não escreveu. Jesus continuou a escrever. E Jesus olha para aquelas pessoas e fala o seguinte: é fácil, vamos resolver essa situação. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Quero que você entenda que isso era uma coisa costumeira em Israel. Costumeiro. Pessoas que tinham desafetos, pessoas que não gostavam uma das outras e que tinham parcerias umas com as outras, faziam isso. Não diferente de toda uma história de nação. Não diferente. Isso é chamado de corrupção passiva hoje. Eu uso todo um sistema para me dar bem. O que esses caras estão fazendo? Usando todo um sistema para continuar solidificar o que se está. O que se está? Era um templo organizando as pessoas do jeito que queriam. As pessoas eram obrigadas a levar os seus tesouros ao templo. As pessoas eram obrigadas a entregar até o que não tinham. E mesmo assim, elas eram exploradas. É isso o texto. É isso que eles querem que se perpetue. Você consegue imaginar Jesus entrando dentro do templo, olhando os cambistas? Um cara falando: olha, eu tenho uma ovelha aqui, faço pela metade do preço. Aí o outro grita: mas ela é manchada, a minha é branquinha, por isso é mais caro. Aí o outro gritando lá: mas se você não tem dinheiro para ovelha, eu tenho aqui umas pombinhas. Ou seja, se você fosse entrar no templo simplesmente para olhá-lo, ou simplesmente para buscar ao Senhor, porque ali era a casa do Senhor, se você fosse pelo menos isso, fazer o que Jesus disse: a casa do meu Pai é uma casa de oração para todos os povos. Se você fosse só buscar ao Senhor lá, era impossível buscá-lo, porque as vozes que gritavam lá dentro eram completamente diferentes do de: adore ao Senhor, busque ao Senhor, se entregue, resolva as suas pendências, confesse os seus pecados. Não, as conversas eram outras. Não era uma boa nova, mas era algo de se sugar, de se tirar. Era isso que essas pessoas não queriam.
E aí está a miséria humana do texto. É uma vida sem graça. Eu escrevi uma palavra mais forte: uma vida desgraçada. Por que uma vida desgraçada? Porque só encontra satisfação na miséria do próximo. Essa é a vida desgraçada, que só se sente bem quando vê o próximo na lona. É uma vida religiosa que insiste em procurar defeito e pecado no outro, mas quando os seus pecados aparecem, ele age com calma, com leniência, e olha para si e fala: ai Senhor, o Senhor sabe como eu sou. Mas o outro deve ser apedrejado até a morte. É uma vida árida, difícil, aonde alguém tem que se entregar à prostituição ou ao adultério para que pudesse viver. Aonde eu quero chegar com isso? Quando Jesus se levanta e fala assim: olha, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Jesus não está falando loucamente da sua cabeça, porque foi revogado a ele, preste atenção, foi revogado a ele que ele desse uma solução a essa questão do adultério naquele momento, baseado na lei de Moisés, certo? É isso que diz a lei de Moisés, que mulheres quais como esta devem ser apedrejadas. Jesus, eu não quero saber do amor a qual você fala, eu não quero saber que os mansos herdarão a terra, eu não quero saber que os contristados precisam ser acalentados, eu não quero saber disso, que é o sermão do monte. Esse blá blá blá, Jesus, para mim não resolve. Eu sou judeu, eu sou um fariseu, eu sou um escriba, e eu quero que você me prove, diante da lei, que essa mulher não deve ser apedrejada, e nos dê prazer em vê-la morrer e limpar completamente a nação hebraica. É isso o texto. Jesus revoga a outra parte da lei. Quando ele fala: aquele que não tiver pecado, que tire sobre ela a primeira pedra, ele está trazendo à luz desses homens que a lei não para no apedrejamento, que a lei vai além, que a lei vê pessoas antes de ser extremamente dura. Jesus revoga a sua mente e a mente daqueles homens, algo que está escrito em Deuteronômio 6 e 7, que fala o seguinte: olha, se for apedrejar alguém, que não seja apedrejada pela testemunha de uma pessoa, talvez duas, com certeza três, e essas três pessoas devem primeiro apedrejar a pessoa a qual deve ser morta e carregar sobre ela o estigma do pecado. Olha o que Jesus fala: ei, quem viu, quem estava presente, quem presenciou, quem pegou o flagrante, por favor, faça o serviço. Mas eu quero lembrar que o estigma do pecado dela, ou o peso do pecado dela, tem que também carregar aquele que a apedrejou. Porque se você não tiver culpa sobre a vida pecaminosa desta mulher, fique à vontade. Jesus conclama a própria lei para acabar com o argumento demoníaco da morte. Jesus, o sal, Jesus a luz, Jesus a fonte de água, mostra àquelas pessoas que mesmo que a lei tenha sido deturpada durante tempos e tempos, ela ainda continua sendo toda proveniente de amor, como Deus assim o quis. Jesus olha para aquelas pessoas e fala o seguinte: olha, se aquela mulher, isso tudo nesse texto, né? Se aquela mulher é uma adúltera hoje, por que ela é adúltera? Me dê um motivo. Porque ela foi esquecida? Porque talvez foi órfã ou viúva, a qual vocês, escribas e fariseus, tinham a completa obrigação de cuidar?
para que ela não tomasse esta vida, mas esta mulher foi colocada num lugar extremamente vexatório. Você consegue imaginar quem é ela? Você consegue imaginar a vida inteira dela, sabendo que um dia morreria dessa forma? Porque é isso. Porque ela já viu acontecer várias vezes. E ela sabia que um dia ou outro, a sua dor cessaria. Olha que interessante. Que a dor, o grito lá dentro, acabaria. E como acabaria? Quando alguém sem amor a condenasse. Aí vem a sabedoria divina. E a sabedoria divina é maravilhosa, porque tem um convite na história. O convite da história é logo depois a sentença ser acabada, a mão humana ser dissipada e ficar a única e exclusivo plano a qual Deus veio trazer para as nossas vidas quando inseriu Cristo Jesus nesse mundo, que é amor. É isso que acabou. O amor dissipou toda e qualquer forma demoníaca da morte. Acabou. E Jesus continua falando assim no verso 12, lembra? Olha, eu sou a luz. Se você me seguir, não haverá mais trevas no seu olho, e você conseguirá enxergar como enxergo eu. Não haverá trevas na sua vida de uma forma tal a qual você conseguirá enxergar as pessoas como devem ser enxergadas. Jesus tem o poder de acabar com aquela história de uma forma talvez até poderosa demais. Ele podia dar ordem aos seus anjos e lavar aquela terra, mas não. Ele produz em mim e você um convite especial. Seja diferente, seja sal, carrega a luz, deixe o rio de água viva fluir de você. Esse é o convite. Ele também tem uma demonstração clara, maravilhosa e poderosa de perdão. Jesus tem o poder para acusar aquela mulher? Claro que tem. Não tem? Pare para pensar no texto, pare para pensar em quem é Jesus. Jesus podia simplesmente olhar para a mulher, com a pedrinha na mão, e falar, corre. Não podia? Ele era o único que não tinha culpa sobre quem era aquela mulher. Afinal, ele não é um dos grandes sacerdotes do templo. Afinal, ele não é um escriba, muito menos um fariseu, nem sequer algo perto de quem era o seu primo João Batista, um essênio. Não, ele é o rabi do povo, ele é a pessoa que anda com a poeira, ele é a pessoa que, capítulos atrás, está conversando com uma prostituta no meio de um poço, certo? É o Jesus que se mescla, é o Jesus que se envolve, é o Jesus que tem relacionamento, é o Jesus que faz convite. Esse é o Jesus maravilhoso, e ele traz algo extremamente maravilhoso, que é perdão. Olha que incrível. Ele volta a escrever. Agora eu fico imaginando o que ele escreveu, e sai dessa cambada, porque a primeira vez ele escreve, né? A gente fica pensando o que ele vai escrever. Aí ele solta, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e ele volta a descer e escrever. E eu fico imaginando, sai dessa, opção A, opção B, opção C, vamos lá, estou esperando. O que vocês vão me falar? Me citem a lei mosaica agora. Espero. Eu estou imaginando Jesus passando na mente dele o que eles poderiam falar. Não tem o que falar frente ao poderoso amor de Cristo Jesus e o seu eterno e redentor perdão. Não tem mais o que falar. Jesus se levanta a mulher e pergunta, cadê o pessoal? Cadê aquele pessoal que te acusou? Cadê o pessoal com a pedra na mão? E ela fala assim, eles foram embora.
Você lembra qual é a resposta de Jesus para ela? Eu tampouco condeno você. Não vou fazer isso. Se você continuar a ler o texto de João, você vai ver que ele fala assim: eu não vim para julgar, e mesmo que julgasse, o meu juízo seria perfeito. Ele olha para a mulher e fala assim: olha, eu não vou condenar você, mas faça uma coisa por você. Qual é? Não peque. Pare com isso. Olha, eu amo a sua vida, eu me coloquei a berlinda pela sua vida, eu poderia estar apedrejado com você nesse momento. Então, por você, não peque. Só isso. E se encerra o texto. Se acaba a história. O que nós ouvimos mais agora desta mulher? Nada. E eu fiquei pensando, por que nada? Porque aqueles que se encontram com Cristo Jesus, aqueles a qual Jesus passa em meio à vida, aqueles a qual deixa-se ser impregnado pelo amor de Deus, o nosso Pai, através da graça de Cristo Jesus e a ação poderosa do Espírito Santo, o Consolador, essas pessoas passam a ter uma nova vida, passam a ser novas criaturas. Não que se esquecesse o seu passado, porque passado agora vira testemunho. É por isso que não dá para nós, homens e mulheres, impregnados pelo amor de Cristo, homens e mulheres que são sal, homens e mulheres que são luz, homens e mulheres que são fontes de rio de água viva, viver lamuriando um passado, a qual não podem fazer nada para mudar. O meu passado e o seu passado é nada mais, nada menos que o poder escrito na história de Deus o Pai, aquele que muda vidas através do sangue do Cordeiro. Eu e você não temos um passado manchado, mas temos uma nova vida, alva como a neve, lavada pelo sangue do Cordeiro. É assim que somos, por isso somos sal. É por isso que quando nos olham, vem a diferença. Não que somos os melhores, é que somos pecadores. E que como pecadores, eu e você, várias vezes, percebemos Cristo ajoelhado ao nosso lado, escrevendo para um monte de pessoas, se levantando e falando: ei, eu não te condeno, mas por você, não peques mais. Leve uma vida diferente. Se comprometa comigo, porque se você crer em mim, diz Jesus, você terá uma luz na sua vida, não qualquer luz, mas uma luz eterna. E ele continua, e agora lembrando do texto talvez de João, capítulo 4, que ele chega para a mulher: você está com sede? Porque a água que eu tenho, eu te dou. E se você pegar a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Por quê? Porque jorrará de você algo tão poderoso, tão maravilhoso, que será impossível olhar para outro lado. Se a minha justiça, se a sua justiça excede o que é de Deus, está na hora de voltarmos os olhos a Cristo. Está na hora. Está na hora de reler esse texto. Se a minha vida e a sua vida, aos nossos olhos, se encontra sem nenhuma mancha, estamos no lugar errado. Mas se as nossas misérias de coração são tão grandes, que nos leva às vezes a chorar e nos entristecer, estamos no melhor lugar do mundo.
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que Cristo Jesus fez comigo e com você. E é por isso que nós estamos aqui, o louvando, o adorando, e tentando saber o que é ser sal, o que é ser luz, e o que é ter um rio de água viva, que jorra dentro de si. Eu e você fomos comprados por sangue pago. Eu e você fomos resgatados. Eu e você não pertencemos mais a nós mesmos, mas somos posse do Deus Todo-Poderoso. E sendo posse do Deus Todo-Poderoso, passemos a agir como exatamente Ele quer. Eu e você temos que fazer uma diferença. E a primeira diferença a ser feita é amar. Amar o próximo como Cristo amou. Amar os seus inimigos como Cristo amou. Eu quero lembrar só uma frase de amor de Jesus Cristo para com os seus inimigos. E ele diz assim: Pai, perdoa-os esses. Por que eu quero pedir para que o Senhor perdoe esses, Senhor? Porque eles ainda não sabem o que fazem. É assim quem é Jesus. É assim quem é eu e quem é você. Homens e mulheres, sacerdotes reais, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Mesmo que nós, uma geração por muitas vezes imatura, negligente, por mesmo que assim sejamos, o Senhor continua sendo Deus sobre as nossas vidas. E como Deus sobre as nossas vidas, o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu poder e o seu amor. O Senhor tem nos resgatados do mais vil e escuro buraco existencial e espiritual das nossas vidas. O Senhor tem não perdido tempo, mas nos ganhado com a sua preciosa e maravilhosa ação, enviando o seu Filho, Ele se importando com nós, homens e mulheres de pecado, de erros e de falhas. O Senhor tem se importado com nós, a ponto de entregar o seu Filho, para que os nossos pecados fossem completamente perdoados, e que se o seguindo, crendo nele, tivéssemos uma luz, nos tornássemos sal, e tivéssemos um rio que jorraria das nossas vidas. E este é o Espírito Santo de Deus. Pai, vem sobre os nossos corações. Somos assim, homens e mulheres que precisam por muitas vezes ser olhados olhos nos olhos e ditas palavras poderosas do tipo: não te condeno, mas por você não peque. Mude a sua vida, faça dela algo extremamente diferente. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Nós agradecemos a Tua obediência até a morte de cruz,
o sacrifício que nos traz a paz. As nossas curas que estão sobre os seus ombros. Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, a qual tem nos ajudado, nos consolado, nos fortalecido, aberto os nossos olhos e também nos direcionado. Eu te agradeço. Nós te agradecemos. Somos ovelhas do Teu pastoreio. Estamos aqui para sermos ministrados por Ti, Deus Todo-Poderoso. Então vem sobre os nossos corações e nos faz entender dia após dia quem somos e como o Senhor nos resgatou. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Se levante, vamos cantar mais uma canção. Pelo sol da manhã, Obrigado, Jesus. pelo dia que nasce, Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. pelo pão que alimenta, Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não nos condena, mas que nos salva, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor imensurável, grande o bastante para alcançar homens e mulheres de pecado, que a ação do Espírito Santo de Deus, com seu consolo, com seu poder, com seu fruto, esteja sobre as nossas vidas, o sal da terra, a luz do mundo, homens e mulheres que têm dentro de si uma fonte inesgotável de vida. Vai em paz, meu querido e minha querida, e que Deus te abençoe tão ricamente essa semana, que Ele te preencha tão exclusivamente, a ponto de você não aguentar e expressar a boa nova, o amor. Vai em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Jesus.